Bom dia a todos, eu sou o Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos responder a uma pergunta que não se quer calar. O Executivo Nacional decretou a situação de calamidade pública no nosso país quando os números da Covid-19 tendem a aumentar de forma significativa. E há aqui um contraste, pelo menos, que não deixou de merecer rapidamente a apreciação popular. Era conveniente advogar-se a manutenção do estado de emergência ou partir perentoriamente para a situação de calamidade pública. Há duas perspectivas que podem aqui ser levantadas para responder a este problema. A primeira perspectiva é de todos aqueles que ainda defendem que na situação concreta que vivemos, o normal seria prorrogar-se o estado de emergência, na medida em que a própria Constituição da República de 2010 não limita o número de prorrogações e esta leitura também, pelo menos, encontra sustentabilidade ao nível da Lei 1791, que não limita o número de prorrogações para o estado de emergência. Aqui chegados, podemos perceber que, uma vez que os números da Covid-19 tendem a aumentar de forma significativa e o Estado tem de garantir uma política de prevenção mais eficiente, com um conjunto de restrições e limitações aos direitos fundamentais, era normal e oportuno que se garantisse a continuação das regras do estado de emergência. Com a situação de calamidade pública, nós temos aqui um grande problema. Primeiro, não será possível limitar-se ou ainda restringirem-se um conjunto de direitos fundamentais. Aqui, com destaque para a liberdade de circulação, que no anterior quadro estava completamente interdita para os cidadãos, só podendo circular nas situações que fossem admissíveis no quadro das regras do estado de emergência. Aqui já não será possível limitar-se este núcleo de direitos fundamentais sob pena de serem considerados inconstitucionais à luz da própria Constituição, porque as situações de limitação e restrição aos direitos fundamentais só podem ter lugar nas situações que a própria Constituição permitir. Se a Constituição não permitir a limitação e a suspensão de direitos fundamentais, então não podemos aqui, pelo menos, limitar este núcleo que a Constituição consagra e salvaguarda. Por outro lado, aqui também uma questão que é muito importante. Com a situação de calamidade, há um grande desconfinamento bastante notório e, ao mesmo tempo, uma verdadeira abertura à economia, aos mercados, de modo a que os cidadãos então consigam desenvolver num quadro de normalidade as atividades económicas e garantir então a sustentabilidade do seu agregado familiar. Se por um lado a administração pública, os setores que compõem a administração direta e indireta do Estado estão paulatinamente a reabrirem, há aqui também, do outro lado, um grande risco de maiores contaminações, porquanto aqui pode-se diminuir de forma muito considerável as regras e as medidas de prevenção, porquanto aqui ainda não há uma grande cultura dos cidadãos, sobretudo, respeitarem as regras que são ditadas pelo Estado. Há uma grande onda de desobediência e essa desobediência foi notória, sobretudo no estado de emergência, quando os cidadãos desrespeitavam completamente os parâmetros ditados pelas autoridades. Aqui, com a situação de calamidade, há, na verdade, aqui uma tentativa de o Estado responsabilizar cada vez mais os cidadãos com um conjunto de medidas, mas essas medidas já não têm um alcance limitador ou ainda
restritiva de direitos, como acontecia no anterior estado de emergência que foi prorrogado por 3 vezes no nosso país. Ora, aqui chegados, é importante sempre compatibilizar entre os valores do bem-estar econômico e social com os valores da prevenção da Covid-19. Há que chegar sempre um denominador comum para que, no fundo, o Estado, a máquina do Estado não esteja paralisada, mas também há uma responsabilidade que acresce, há uma responsabilidade cívica que acresce para todos os cidadãos. Se anteriormente a polícia tinha toda a prerrogativa de mandar que o cidadão retornasse o domicílio quando circulasse a via pública sem qualquer fundamento, hoje esse direito à liberdade de circulação não está de todo suspenso, nem tampouco limitado, o que faz com que os cidadãos devem aumentar de forma significativa aqui a sua responsabilidade e a vitória contra esta pandemia vai depender fundamentalmente do comportamento dos cidadãos. Aqui chegados, podemos dizer que é perentório tanto a decretação da situação de calamidade. Na nossa perspectiva, podia-se continuar com o estado de emergência, com uma retoma paulatina da atividade econômica, o que na mesma garantiria uma maior eficiência por parte desta luta que o Estado tem travado. Grato pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola neste período de turbulência a que nos encontramos. Bom dia a todos.